Pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar sobre um assunto bastante relevante para todos aqueles que estão ligados a ciências exatas ou área de engenharia, né? E para você que não está ligado a engenharia ou ciências exatas, de qualquer forma pode ser útil como um conhecimento, né? Um conhecimento. Então, a intenção aqui é ensinar o que é proporcionalidade direta e o que é proporcionalidade inversa. Então, a ideia é ensinar isso. Por isso, eu me referi que é um conhecimento muito útil para quem está a fazer ciências exatas ou fez, ou para quem está a fazer engenharia. Então, é isso. E para você que não está a fazer nem ciências exatas nem engenharia, então seja um conhecimento adquirido. Ok? Então vamos lá para a demonstração prática. Ok, então como eu falava que íamos abordar sobre proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, vamos começar com um exemplo. Se tivermos aqui uma fórmula como corrente elétrica igual a tensão sobre a resistência, nós vamos dizer que a tensão é diretamente proporcional à corrente e a resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica. Os números que estiverem, ou as grandezas que estiverem no denominador é aqui, esse ponto aqui, denominador, então, as grandezas que estiverem por baixo da fração são denominadores, elas são grandezas inversamente proporcionais à grandeza que está isolada. Neste caso, a corrente, que é a grandeza que está isolada, ela é inversamente proporcional à resistência. Então, nós aqui temos uma proporcionalidade inversa. Todas as grandezas que estiverem no numerador são todas as expressões que ficam por cima do traço de fração. Numerador. Então, todas as grandezas que estiverem no numerador são grandezas que estarão diretamente proporcional à grandeza isolada. Neste caso, a corrente é diretamente proporcional à tensão elétrica. Temos uma fórmula que eu posso aqui colocar como exemplo. Vamos lá. Potência igual a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. Todas essas grandezas, elas são numeradores, ou seja, estão no numerador. Porque toda expressão no mundo, né, ela tem um denominador, denominador 1 subentendido. É como se fosse que aqui U tem um subentendido embaixo, I tem um subentendido embaixo e o fator de potência tem um subentendido embaixo. Então todas as expressões são numeradores. E por outra, implica dizer que a potência é diretamente proporcional a elas. Agora, qual é a relevância de nós entender a proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa? A relevância está pelo fato de nós entender o comportamento da grandeza isolada. Temos a corrente elétrica e temos a potência elétrica.
como poderia ser uma outra grandeza, talvez a força, a massa, a aceleração, o tempo, o peso, qualquer uma outra grandeza. Mas como exemplo temos aqui a corrente e a potência. Então qual é a relevância de entendermos isso? Sobre proporcionalidade inversa e direita. Entenda a proporcionalidade, entenda a relevância. Temos aqui corrente elétrica igual a tensão sobre resistência. Vamos supor que a tensão é igual a 4 e a resistência é igual a 2. Vamos manter estável, constante a resistência e vamos variando o valor da tensão e ver o comportamento. Vou abrir aqui uma chaveta para relacionar os valores que eu vou indo acrescentando. Vamos colocar aqui 4, 6, 12 é suficiente. Então, a corrente vai ser igual a 4 sobre 2, corrente vai ser igual a 6 sobre 2, corrente vai ser igual a 12 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Então, o que estamos a ver aqui? Estamos a ver que quanto mais aumentamos o valor da tensão, quanto mais aumentamos o valor da tensão, mais aumentamos o valor da corrente elétrica. Então, corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão. Isso quer dizer que quanto maior for a tensão, maior será a corrente elétrica. E isso justifica o conceito de proporcionalidade direta. Então, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão. Por quê? Porque quanto maior a tensão, maior é a corrente elétrica. Agora vamos na proporcionalidade inversa. Com a mesma fórmula, mas vamos supor valores diferentes. Nesse caso, a resistência, a tensão vamos manter com um valor de 12. E a resistência é que vamos começar a variar. Vamos variar com... atrapalhar nosso vídeo. A resistência vamos colocar, vamos começar com 12, depois vamos passar para 24 e 32. Então, abrindo aqui uma chaveta, vamos lá. Corrente vai ser igual a tensão 12, resistência 12. Qual vai ser o valor da corrente? 1. Corrente igual tensão 12, resistência 24. Qual vai ser o valor da resistência? Vamos lá fazer a divisão de 12 sobre 24. 12 por 24. Vamos obter o valor de 0,5. Corrente igual a 12 sobre 32. Nessas condições, nós vamos obter o valor de 0,375. A propósito, aqui faltou colocar a unidade. Unidade é a referência da grandeza. Através da unidade conseguimos entender de que grandeza está a se referir. Então é sempre relevante colocar a unidade depois do valor, né, da quantificação dessa mesma grandeza. Então, o que nós estamos a observar aqui? Estamos a observar que quanto maior for a resistência, menor é a corrente, porque ele começa a decrescer.
Resistência era 12, a corrente 1. Resistência subiu para 24, a corrente desceu para 0,5. Resistência subiu para 32, a corrente baixou para 0,37 ou 375. Então, nós estamos a ver que a corrente vai baixar na medida que a resistência aumenta. Então, nós vemos a proporcionalidade inversa se verificando. Isto é, quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. Por isso é que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, a corrente elétrica diminui na medida que a resistência aumenta. Corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, isto é, a corrente elétrica aumenta na medida que a tensão elétrica aumenta. E nesse fato aqui da corrente diminuir em função da resistência, isso justifica a própria definição da resistência elétrica, que é a oposição, que é a característica, né, dos materiais condutores, que os materiais condutores têm, de se opor à corrente elétrica. As características que materiais condutores têm de se opor à corrente elétrica. Logo, quanto maior for essa característica, maior será a capacidade de oposição a essa corrente. E se maior for a capacidade da oposição dessa corrente, implica que menor vai ser o fluxo dessa corrente. Logo, conseguimos observar aquilo que acontece na prática. Essa fórmula aqui nos explica. Então, com base nesse conhecimento, podemos dizer que essa lei está correta. Então, o assunto de hoje era exatamente isso. Fazer entender como funciona a proporcionalidade inversa e a proporcionalidade direta, para ajudar você a conseguir se enquadrar quando um professor, uma pessoa que estiver a falar, a dizer essa grandeza é proporcional àquela, já consegues ter noção do que está a se referir. Se ele está a dizer que isso é proporcional àquilo, ele está querendo dizer que isso cresce na medida que aquilo vai crescendo. Então, espero ter ajudado e não esqueça de dar um like. Se você gostou, dê um like mesmo. Se você gostou, então testifica que você gostou dando um like e vai partilhando com mais pessoas. Então é isso, pessoal, que eu queria transmitir.